volta com o nosso Mais Saudável. Hoje nós estamos falando de doenças reumáticas, dando ênfase aí à fibromialgia e ao lúpus. Se você sofre dessas doenças, se você conhece alguém, se você quer entender melhor, porque a gente sempre fala aqui que a prevenção é o melhor remédio, gente, viu? Então pega o telefone e participa com a gente, porque temos especialistas aqui esperando a sua ligação. O Dr. Rubens, que é reumatologista, está aqui à nossa disposição, e o Roberto, que é o nosso fisioterapeuta. Então é muito fácil participar, é só pegar o telefone e ligar para o 0800 777 0021. Tem também o 1938719620 e também tem e-mail. Tem pergunta pelo e-mail, se tiver pode colocar na tela, porque aqui é assim, ó, a gente resolve primeiro o seu problema, depois a gente continua. Ah, então tá bom, vai preparar lá em cima, daqui a pouquinho vem, tá? Enquanto isso, eu deixei aqui uma pergunta para o Roberto. Quem tem fibromialgia deve fazer atividade física? Sim, deve fazer atividade física, assim como o doutor mencionou. Na atividade física, nós liberamos alguns hormônios. A serotonina, por exemplo, que é um hormônio do bem-estar. A liberação desse hormônio pode gerar um alívio dos sintomas, das dores generalizadas em que o paciente de fibromialgia sofre. E as atividades de alongamento para liberação muscular, para que ele tenha uma menor tensão muscular, porque em virtude da dor, o paciente fica muito tenso. Travado. Exatamente. E isso pode levar a dores musculares, pode intensificar o quadro da fibromialgia. Isso que você falou é muito pertinente e muito comum, mesmo a quem não sofre de fibromialgia. Por exemplo, eu tenho bursite de quadril e quando realmente a minha bursite está atacada, eu percebo que eu já fico travada automaticamente, porque é uma defesa do corpo você se tratar, você se travar, né? Sim, então, automaticamente, quando você sente uma dor, você já enrijece naturalmente. E aí entra a atividade física, o fisioterapeuta para te soltar, para te relaxar. Agora, quais são as atividades que a gente deve fazer no momento de crise da fibromialgia? O que é recomendado, Roberto? É recomendado, primeiro, que você procure um profissional para te orientar. Mas alguns exercícios básicos que podem ser feitos em casa são alongamentos musculares padrões. Vem pra cá, você sabe que a gente vem aqui pra fora que eu faço junto contigo. Vamos lá. Vamos supor, um alongamento de braço, da musculatura de bíceps e antebraço, você alongar, segurar aí por cerca de 20 a 30 segundos para fazer uma liberação da musculatura, para que você consiga diminuir a tensão desse músculo. Então aqui, 20 segundos num braço, 20 segundos no outro. Isso logo quando eu acordo, por exemplo? Devo fazer logo ao acordar? Sim, essas atividades você pode fazer mais de uma vez ao dia, principalmente o fibromialgico. Ele pode fazer de 3 a 4 vezes tranquilamente. Lembrando, nunca exceder muito força, porque isso pode vir a gerar mais dor. Tá, então, fora essa aqui, fora essa atividade, o que mais a gente pode estar fazendo? Alongamento para a musculatura posterior, nós traríamos o cotovelo em direção ao peito e olharíamos para o lado oposto para a qual nós estamos alongando. Também conta aí até 20 de um lado, 20 do outro. O que mais? Alongamentos para membro inferior. Você pode apoiar na parede, deixar o seu calcanhar apoiado ao chão e dobre os joelhos da frente. Você vai ter todo o alongamento da região posterior da sua perna, principalmente da região de panturrilha e de coxa. E alonga mesmo, gente, é impressionante, ó, 20 segundos aqui, trocou, 20 segundos aqui. Gente, sabe o que eu acho muito interessante? Que são atividades fáceis, são atividades que não acometem nenhum tipo de risco, porque você está seguro, você tem sempre aqui a solidez de uma parede, algo para te amparar. E é tão fácil se manter bem, se manter equilibrada com saúde. É só espantar a preguiça. Pensa uma coisa. Você não almoça, não janta, não toma café, não escova o dente, não toma banho, não dorme. A atividade física é igual. Não é assim, hoje eu tenho um tempinho, eu vou lá fazer. Não, gente, ela tem que estar na sua rotina diária, porque ela salva. Ela salva. Todos os especialistas, todas as doenças que a gente conversa aqui, que a gente tenta solucionar, dar os caminhos, é assim, todos falam que tem que fazer atividade física. Concorda, doutor Rubens? Sempre cai nessa história, né? A fibromialgia é incrível, porque o paciente que consegue superar um momento, porque a dificuldade dele é começar o exercício. Ele sente muita dor, ele não quer, ele acha que vai sofrer muito com aquilo. Então ele está procurando aquela pílulazinha mágica para poder resolver. E a gente insistindo.
quando ele consegue superar aquele primeiro momento que o fisioterapeuta está trabalhando em cima, ele se sente outra pessoa e não quer mais parar de fazer. É isso mesmo. E às vezes nem quer mais remédio, não precisa mais remédio. Não, doutor, eu tolero, a dor não está tão forte, eu consigo fazer. Mas é tão importante, porque libera tantas, os neurohormônios são tão liberados, isso é testado em animais, ratinho e ser humano, que quase que é a solução definitiva, não tem mais o que se pensar tanto em termos de medicamento. Lógico que existe uma série, algumas fibromialgias são piores do que outras, são mais difíceis de tratar, mas todas vão cair nesse denominador comum, que é a atividade física. Atividade física. Atividade física Sem realmente salva. Tem uma pergunta aqui, que já começou a chegar as perguntas, e eu quero também que você aí de casa comece a participar com a gente, porque nós estamos falando sobre as doenças reumáticas, hoje, principalmente do lúpus e da fibromialgia, que é o que nós estamos falando nesse momento. Então, a gente aprendeu o que é a fibromialgia, o que causa a fibromialgia, quais são os sintomas, e agora a gente está falando aqui de algum tipo de tratamento. A gente começa com o Roberto. Além do medicamentoso, a gente sabe que a atividade física salva, a fisioterapia ela tem que entrar em todo o âmbito, né? Nesse tratamento com força total. Então a gente vai começar a tirar as dúvidas aqui. Quer participar? É muito fácil. Só agarrar o telefone, né? Eu gosto de falar isso, agarrar o telefone e ligar pra gente no 0800 777 0021 ou 1938719620. E a gente vai responder aqui, ó, a Maria Madalena, do Rio de Janeiro. Maria, um beijo, meu amor. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por você se preocupar aí com a sua saúde, tá bom? Ela diz aqui, boa tarde. Boa tarde. Estou com uma lesão no ombro. Já fiz várias sessões de fisioterapia, ultrassom, tomo medicamentos e não me recuperei. O que ela pode fazer para curar essa lesão ou se pode ser uma fibromialgia? A fibromialgia, como o doutor já havia dito, dificilmente ela vai acometer um ponto. Como ele havia dito, ela se caracteriza por dor em vários pontos dentro do nosso corpo. A lesão do ombro, aí nós precisaríamos descobrir qual seria a lesão para saber qual seria o tratamento indicado. Ela pode ter uma bursite de ombro, uma tendinite de algum músculo do manguito rotador. Então não dá para dizer que uma dor no ombro é uma fibromialgia. Não, é uma dor específica em apenas um ponto. Tá. Se fosse uma dor generalizada, aí o médico que estaria dando esse diagnóstico então, de fibromialgia. Tem que ir a um reumatologista, Sim. É isso? O médico que cuida de doenças reumáticas, assim como o nome, é o reumatologista. Não adianta ir num neurologista, porque tem muita gente que confunde. Sim, muita gente não conhece muito bem o papel ainda do reumatologista. Como eu falei para você, é uma especialidade relativamente nova, né? Mas a interação com outras especialidades faz com que haja uma drenagem de outros colegas. Estou vendo o paciente aqui, mas acho que é reumático. Encaminha para o reumatologista. Um vai passando para o outro. Mas a maioria das pessoas já tem uma noção boa de que em determinados sintomas, sinais, o reumatologista, que é hoje considerado o clínico do aparelho locomotor. Okay. O cirurgião é o ortopedista e o reumatologista é o clínico. Roberto, para a gente fechar aqui a nossa fibromialgia, essas atividades de alongamento que você passou, elas devem ser feitas todos os dias? Sim, como eu havia dito, fazer todos os dias pode fazer de 3 a 4 vezes. Porém, Cissa, não seria só os alongamentos. Esses alongamentos seriam para liberar um pouco a tensão muscular. Tá. Mas o exercício de fortalecimento também é muito importante. Como já dissemos, a liberação da serotonina, que é um hormônio do bem-estar, é liberado durante a atividade física que requer algum esforço. Porém, pro fibromialgico, você tem que trabalhar exercícios leves, porque se você utilizar um exercício de alta intensidade, ele vai ficar dolorido e vai piorar o quadro dele. Então, exercícios leves e, posteriormente, gradativamente, a gente vai aumentando a intensidade desse exercício. Perfeito. A gente tem uma tela ali, ó, como os exercícios físicos agem. E é exatamente um resumão disso que você acabou de falar. E agora eu quero que o Brasil entre na nossa sala de bate-papo. Pode vir aí mais uma questão, mais uma pergunta virtual. Vamos ver de onde vem. Belo Horizonte, Minas Gerais. Ei, Minas Gerais, muito obrigada pela audiência. Vocês arrebentam, viu? Beijo. Ó, Gláucia Valadares. Olá, tenho fibromialgia e hoje as dores estão controladas, mas já sofri muito.
Essa dor pode voltar e ficar mais forte com o passar do tempo? Obrigada. Obrigada a você pela pergunta, Gláucia. E aí, doutor? Gláucia, né? Ela chama? Gláucia, a verdade é o seguinte, a gente está falando de uma situação que tende à cronicidade. Muitos pacientes sofrem cronicamente dessas dores, durante um longo tempo da sua vida. Quando você atinge, como você está falando, um controle da dor, você deve estar fazendo várias coisas que te levaram a esse controle. Medicamento, atividade física. Então, você não deve abrir mão nunca disso aí. Você tem que fazer isso indefinidamente. Né? É que nem você saber que tem diabetes. Você não pode parar de tomar o medicamento e fazer todos aqueles controles para o diabetes. Aqui é igual. Então, a chance de voltar, infelizmente, eu não posso dizer que não exista. Mas cada vez ela será menor à medida que você for trabalhando isso direito com atividade física e obedecendo as suas orientações do colega, do médico, que deve com certeza ter te acompanhado. Doutor, vamos falar um pouquinho agora para a gente fechar a fibromialgia, porque a gente tem que entrar no lúpus e a gente tem o horário, a televisão, claro. Infelizmente, a gente tem que cumprir aqui os horários. Eu queria falar do tratamento. Como se trata a fibromialgia? É só por medicamento? Não, com fisioterapia, como o Roberto falou? Sem dúvida. Definindo o diagnóstico, não tendo outra opção mesmo de se correr o risco de errar o diagnóstico, o tratamento tem que ser, primeiro, um esclarecimento para o paciente. Fazer com que ele entenda o que é que ele tem, qual é o problema de fato dele e, principalmente, o papel que ele tem no tratamento. Ele não adianta ficar olhando para mim achando que eu vou resolver tudo. Não, ele tem que mudar comportamento. Às vezes o problema está dentro de casa, está num suporte psicoterápico que vai precisar ser feito. Depois nós vamos pensar no que a gente vai fazer em termos de remédio. Medicamentos geralmente são relaxantes musculares, antidepressivos, analgésicos, né? Tudo que a gente faz é para diminuir a sensação dolorosa, para ele ir lá para o Roberto trabalhar com bastante afinco, com bastante intensidade nas atividades físicas. Sabe o que eu percebo? Um conjunto de coisas. Cada vez mais aqui, fazendo Mais Saudável, eu aprendo todos os dias com vocês especialistas, mas eu percebo cada vez mais que para sanar uma doença ou uma síndrome, enfim, a equipe multidisciplinar é muito importante. Hoje não é só um que vai cuidar, é uma equipe mesmo, né? Sem dúvida. Acabou a história do doutor resolvendo tudo. Acabou. Ainda bem. Ainda bem. Graças a Deus. Eu não aguentava tanta responsabilidade. Tem pergunta do nosso e-mail, pode colocar na tela, por favor, a respeito da nossa fibromialgia. Eu vou chegar pertinho porque eu sou ceguinha, gente. Ela é de Patrocínio, Minas Gerais. Ei, Minas Gerais, muito obrigada, meus amores. Minas Gerais, manda aqui pra gente um pão de queijo, um doce de leite. A gente é mais saudável, mas a gente gosta também, viu? E daí é bom demais sempre. Ela fala o seguinte: boa tarde, meu nome é Nayara, tenho 25 anos. Um beijo, Nayara. E há muitos anos sinto dores pelo corpo. Já falei com vários médicos e alguns dão risada. Isso é frustrante. Há pouco tempo tive dengue e foi descoberto em uma emergência. O médico que me atendeu, muito atencioso, colocou a hipótese de fibromialgia, mas os médicos do SUS praticamente debocharam quando ela falou da dor. Sinto dores, não durmo e o meu humor está cada vez pior. É bem isso, ela tem todos os sintomas que nós conversamos aqui, né, Nayara? Todos. Sem dúvida. E o pior é isso mesmo, que ela fala muitas vezes, alguns colegas, vou ter que fazer aqui o meia-culpa, né, da profissão, mas como em todas as profissões. Todas. Né, alguns não dão o devido valor para aquela queixa. Muitas vezes por pressa, o pessoal vai às vezes procurar em pronto-socorro. O indivíduo está lá dando um plantão, corrido e tal, não vai ficar prestando atenção naquela queixa que está lá há tanto tempo. E infelizmente isso acontece e ela fica sem uma atenção adequada. Olha, Nayara, pelo que você nos contou, eu quero que você vá ao médico, que você melhore a cada dia, coloque atividade física aí no seu dia a dia, faça uma alimentação boa, saudável, aquilo que a gente sempre fala, o que a natureza te oferece, abraça sempre, porque a saúde começa na mesa, tá bom? E ó, todos os sintomas levam sim ao caso de fibromialgia. No próximo bloco, nós vamos dar abertura aí para falar sobre o lúpus, uma doença que parece
rara, mas não é. Ela é mais comum do que se imagina. Então pega o telefone e começa a participar com a gente, porque a gente quer saber aí quais são as suas dúvidas. 0800 777 0021 19 3871 9620. Quer participar através do e-mail? Por favor, maissaudável@rs21.com.br. Eu vou rapidinho e volto pra gente falar sobre o lúpus.